deixar a Nájila falar. Nájila, é com você, Nájila. Precisamos saber o que aconteceu ontem. Por que daquele 1-0? O time tava jogando tão bem, Nájila. Eu começo agora a dar o braço a torcer pro Ricardo, né? Quando principalmente fala sobre a insistência em certos jogadores. E ontem, o Marcos Guilherme voltou ao time titular do Santos. Ele que não jogou contra o Internacional porque ele estava suspenso e também porque tinha, né, uma proibição de contrato. E aí, ele fez de tudo para conseguir colocar o Marcos Guilherme no time titular do Santos e não foi bem. O Santos que não teve o Camacho, porque já atuou na Copa do Brasil, e o Moraes também. E aí, no meio-campo, o Fernando Diniz achou uma boa ideia colocar o Giamota como primeiro volante. Jogou também com o Marcos Guilherme de uma forma mais recuada, né? Jogando praticamente como volante. O Marcos Guilherme não rendeu bem. O Giamota também não foi tão interessante assim a partida dele. O Sanches jogando praticamente como ponta. E o meio-campo do Santos ficou com um buraco, né? Um buraco chamando o time do Atlético Paranaense para cima. O time do Atlético Paranaense também, em termos de postura, parecia que estava muito mais interessado que o time do Santos, fazendo pressão alta. Então não foi um jogo interessante. Mais uma vez aí no segundo tempo, ele tira todos os meio-campistas, né, mais ofensivos. E o Santos não conseguiu criar absolutamente nada. Não seria justo se o Santos tivesse empatado ou até mesmo vencido, né, de virada contra o Atlético Paranaense, que de fato fez mais coisas para conseguir vencer o jogo. Se não fosse o João Paulo, só para variar, o Santos teria perdido por mais. Nós santistas temos que agradecer o placar de 1-0, porque o jogo ontem não parecia uma quartas de final, né, de Copa do Brasil. Em relação ao VAR, a gente estava até comentando aqui na live que a sensação que eu tive, e alguns torcedores também nas redes sociais, é que parece que o VAR não estava atuando, né? Parece que estava descalibrado, sei lá, alguém tirou da tomada a câmera, porque nos dois lances que foram, né, poderiam ser cruciais para a partida. Primeiro, um pênalti, né, que acabou batendo o braço na bola, né? O juiz falou que não foi absolutamente nada. E daí, ele não faz nem aquele gesto, né, de que tá ouvindo o VAR. Simplesmente passou alguns segundos, o jogo continuou. Aí depois tivemos um lance onde o Atlético Paranaense teria feito o segundo gol. E a mesma coisa, o gol foi anulado porque no campo, né, a bandeira tinha dado impedimento. E a mesma coisa, o juiz também não fez nenhum sinal, que parecia que estava esperando o VAR. Enfim, segue o jogo, né, teve a decisão de campo válida. Só que só pra gente reforçar aqui, quando o VAR ele tem algum problema durante o jogo, o juiz ele tem a obrigação de se manifestar para os capitães dos times. E isso não foi feito, né? A CBF também não se manifestou como que foi a atuação do VAR, até mesmo a transmissão não recebeu as imagens dos lances, né, para o torcedor tirar suas próprias conclusões. Então, bem suspeita a arbitragem, né, do jogo de ontem, mas tirando isso, o Santos não merecia, né, ter vencido e muito menos empatado. Agora o próximo jogo, o jogo da volta na Vila Belmiro, é dia 14 de setembro. Não sabemos também se teremos Marinho, que isso também é uma outra vergonha do Departamento Médico do Santos. Ele começou hoje a treinar no campo, né, com os demais, a caminhar, melhor dizendo. Então a gente não tem uma previsão de quando o Marinho volta a ficar à disposição do time do Santos. E como a gente também comentou ontem, os reforços não podem atuar mais na Copa do Brasil, já expirou o período, né, de inscrições. Então é isso. Também olhando depois, porque eu terminei de assistir o jogo do Santos, fui assistir Flamengo e Grêmio, porque é o jogo da chave do Santos, né? O Santos avançar, pega... Devia ter assistido São Paulo. Devia ter assistido São Paulo. Vai assistir Grêmio. Você sabe que o Flamengo ganha mesmo. Se pegar o Flamengo, vai perder. Então não precisa assistir. O Santos pega o Flamengo agora no sábado, né? Na Vila Belmiro. Então, no Brasileiro. Confesso pra vocês que fiquei preocupada. Porque com um jogador a menos, o Flamengo conseguiu fazer 4 gols em cima do Grêmio. E se jogar da forma que jogou Flamengo e Santos no sábado, o Diniz vai passar vergonha e não sei se cai. Como eu já comento aqui sempre, acredito que esses reforços que estão chegando pode ser que dê uma sobrevida, né? Talvez a diretoria pense, vamos aguardar o Fernando Diniz com esses reforços para ver se ele consegue entregar algo melhor. Só que a pressão da torcida em cima do Diniz está muito grande. E vamos ser sinceros aqui,
muito difícil, né, do Santos conseguir uma vitória diante do Flamengo. Eu estou super pessimista. Espero que sábado o Santos queime a minha língua, que eu venho aqui na segunda-feira no programa super feliz falando, o Santos queimou minha língua. Mas pelo jogo, pela apresentação que vimos e pelas insistências do Fernando Diniz, acho muito difícil avançar de fase e também no sábado vencer o Flamengo. Ó o pessoal aqui, ó, Augusto Almeida diz que o Diniz só tem copinha. Afundar o Santos. Bicho. Concordo não, eu que concordo isso? sim, eu falo, o Diniz, a gente sempre fala aqui do nosso eu do futuro, Ana Nájila do futuro, todo mundo do futuro. O Diniz é um treinador do futuro, ele tá fora da época dele. Ele tem, o pensamento dele pra futebol é até que é legal. Tecnicamente falando, assim, teoricamente falando, é legal, é bacana, tal, mas não funciona, não ganha título, tá, sabe? Eu prefiro jogar de boa. Ele tem título? Como é que é? O Diniz, ele tem algum título como treinador na carreira? Ele foi vice-campeão com o Audax, né, numa final contra o Santos. No Paraná não ganhou. Agora, título ele não tem, né? Foi quando ele saiu e o Thiago assumiu, que foi campeão da Sul-Americana, lá no Atlético Paranaense. É verdade, o Diniz, não sei se ele tem título, cara. Boa pergunta, viu? Não tem. O que mata o Diniz é a insistência em umas coisas que dá errado e ele não muda. Esse que é o ponto dele. Não foi assim no São Paulo, tá sendo assim no Santos. E vai cair. Vai cair. Que isso? Vai cair. Tô falando pra você. Mudou o mês. O Diniz vai cair. Não, se deixar o Diniz lá, cai também o Santos. Ô, louco, meu. Você acha que cai, doutor? Se deixar o Diniz lá até o final do Brasileiro, eu não sei não, viu? Diniz cai nesse final de semana. Anotem aí, santistas. Anotem todos aí. Vai tomar sacode do Flamengo. Já vão correr atrás de alguém, vai ter um tempo pra achar alguém aí, alguns dias, que a gente não vai ter Brasileirão, vai cair. Vem aí, Rogério Ceni no Santos. Mesmo, cara? Olha isso, ó. Eu tô achando. Aí, Naná, o que você quer? Você quer eu tô achando. Você quer o narigudo aí, Naná? Não sei, é alguma coisa minha, minha. O problema do Rogério, eu até acho que se o Diniz cair, eu acho que um dos nomes comentados é do Rogério Ceni. Só que eu tenho um pé atrás com o Rogério Ceni em relação ao relacionamento dele com os atletas. Né? A forma como ele saiu do Cruzeiro, a forma como ele saiu do Flamengo. O Flamengo, com o mesmo time, não jogava nada, sempre tinha algum burburinho de que os jogadores do Flamengo não gostavam do Rogério Ceni, enfim. Entrou o Renato Gaúcho, o Flamengo começou a jogar bem. Então eu tenho um pé atrás em relação a isso. Né? O Santos tem alguns jogadores que são um pouco difíceis, né? Questão de ego, enfim. Então, isso que me preocupa em relação do Rogério Ceni. Mas eu acho que caindo o Diniz é um nome forte, sim, para ser especulado no Santos.